Na sequência das eleições a 17 de março de 2002, é eleito o 15º Governo Constitucional. Nesta época, Feliciano Barreiras Duarte fica com a pasta de imigração. A partir daqui foi um trabalho intenso que não cessa. Foram 10 anos dedicados às políticas de imigração, pasta que assumiu de novo em 2011, que deram bons resultados para Portugal. O nosso país é considerado um dos melhores da Europa no que diz respeito à integração de cidadãos estrangeiros. Portugal conseguiu criar do zero uma política pública de imigração que tem contribuído para que Portugal se desenvolva do ponto de vista económico e social e também seja fiel à sua própria história de país e de povo que sempre soube cruzar relacionamentos com outros povos e com outras culturas. Ao longo de 10 anos foram criadas infraestruturas para que todos os cidadãos imigrantes e a sociedade civil tivessem acesso à informação detalhada e, em muitos casos, na língua do país de origem. De destacar o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, que acolhe o Centro Local de Apoio ao Imigrante de Lisboa e Porto, a linha SOS Imigrante, os 86 centros locais de apoio à integração de imigrantes espalhados por todo o país e o Observatório da Imigração, que frequentemente lança estudos acerca do impacto dos fenómenos migratórios. Eu, no Observatório de Imigração, determinei há uns anos que fosse feito um estudo sobre o impacto do fenómeno migratório nos mídias. E chegámos todos à conclusão que era muito mais enfatizado um crime cometido por um estrangeiro do que por um português. Tinha uma forma de abordagem por parte de muitos jornalistas e de alguns órgãos de comunicação social diferenciado. Ao mesmo tempo que muitos jornalistas não tinham a noção da dimensão do fenómeno e muitos deles até confundiam conceitos básicos de imigração com emigração. Alguns deles achando que estavam a falar da mesma coisa, com coisas distintas. Eu quero dizer que nestes últimos 10 anos considero que, infelizmente, a classe política sobre esta matéria não evoluiu muito. E talvez um dia, se escrever memórias, com o distanciamento que se impõe para que isso aconteça, irei desiludir algumas pessoas, algumas delas até com quem trabalhei. Não só da minha área política, mas de outras áreas políticas, que infelizmente vim a constatar que não sabem aquilo que deviam saber sobre esta matéria. De forma a diminuir os impactos negativos e a corrigir comportamentos de risco que os jovens oriundos de contextos mais vulneráveis tinham, foi reestruturado o programa Escolhas, que passou a ser tutelado pela Presidência do Conselho de Ministros. O programa Escolhas, quando foi criado, era um programa que tinha, acima de tudo, como objetivo resolver alguns problemas de delinquência juvenil nos bairros suburbanos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O Estado português via a necessidade de iniciar um caminho de permitir que esses jovens saíssem da delinquência e aumentassem a sua autoestima e a sua capacidade de integração nas comunidades onde estavam inseridos. Quando tive a oportunidade, no 15º Governo Constitucional, de ter essa herança, aproveitei o muito de positivo que existia e extingui o muito de negativo que existia, que era um programa excessivamente burocratizado, disperso por muitos ministérios, um programa que não tinha a cobertura de todo o território nacional e, ao mesmo tempo, que não estava aberto e preparado para novas realidades, ao nível, sobretudo, da capacidade de resposta para muitos desses jovens entrarem na vida não só escolar ativa, na chamada educação formal, mas também na sua própria vida enquanto trabalhadores. Foi nesse sentido que o programa Escolhas segunda geração, aprovado em 2004, teve o objetivo de, primeiro, ter uma tutela clara, que era a presença do Conselho de Ministros, para ser mais fácil a sua agilização no terreno. Em segundo lugar, uma cobertura total do país. Em terceiro lugar, o aumento do interesse de haver parcerias com a sociedade civil, e foi com atenção que segui, nos últimos anos, tudo isto, e mesmo em momentos de grandes dificuldades que o país atravessa, que consegui que o Governo aprovasse a renovação deste programa por mais 3 anos, até 2015, com mais de 100 candidaturas já aprovadas, envolvendo cada vez mais escolas, mais instituições de utilidade social e muitas outras instituições que, em conjunto com o Estado, estão a prestar um bom serviço
ao país. Eu costumo dizer que tenho a ambição, enquanto cidadão, enquanto português, que dentro de alguns anos Portugal não precise de ter programa Escolhas. Era um sinal que o nosso desenvolvimento, não só económico e social, mas sobretudo também cultural, era uma boa notícia para todos nós e que já tínhamos resolvido esses problemas de falta de identidade, de falta de integração e de criminalidade, que infelizmente muitas vezes está associado ao universo dos seus destinatários. E no que diz respeito à passagem pelo 19º Governo Constitucional? Eu diria que nestes quase 2 anos, da minha terceira encarnação governativa, eu e a minha equipa demos um contributo bastante ativo e positivo para a aprovação de uma nova lei de imigração, que teve, acima de tudo, como objetivo conseguir que para o ordenamento jurídico português fossem incorporadas todo um conjunto de novas diretivas, algumas delas relevantes, a saber o combate aos casamentos de conveniência, regras mais positivas para o reagrupamento familiar, regras mais duras para o combate à imigração ilegal, entre outras matérias. Para além disso, mesmo em tempos de dificuldades, temos vindo a conseguir manter o chamado universo do ACIDI, que são os instrumentos do Estado que concretizam esta política pública, ao mesmo tempo que conseguimos aprovar a estratégia dos ciganos e deixei diplomas preparados a outros níveis.